Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui na Flip mais uma vez, abrindo a programação dessa sexta-feira. Bom, nosso assunto aqui não é dos mais fáceis, como vocês vão de notar. O título dessa sessão, como o Paulo já adiantou, é Breviário do Brasil. E para dar conta desse tema nem um pouco breve, a Flip convidou dois autores que têm se debruçado sobre essa questão de uma maneira, ao mesmo tempo, crítica, mas também, cada um à sua forma, bastante apaixonada, se não afetiva. Eu gostaria de começar, portanto, apresentando os nossos dois convidados, e depois nós vamos aqui conversar um pouco. Kenneth Maxwell é um dos historiadores mais reconhecidos da atualidade. Seus livros sobre a história do Brasil, do Império Luso e de Portugal são considerados clássicos daqueles que o Ítalo, como dizia o Ítalo Calvino, toda vez que nós relemos, descobrimos algo que jamais tínhamos sequer imaginado. Seus estudos sobre a época da Conjuração Mineira, e, dentre outros, eu cito o famoso A Devassa da Devassa, e acerca do Império Português, por exemplo, o Marquês de Pombal e o Paradoxo do Iluminismo, são referências, de fato, incontornáveis para todo aquele que queira tratar desses temas. Isso sem esquecer do seu livro sobre a Revolução dos Cravos de 1974, que escrutina o evento, mas também os seus desdobramentos em Portugal. Kenneth Maxwell se graduou em Cambridge e terminou o doutorado na Universidade de Princeton. Foi diretor do Programa para a América Latina no Conselho de Relações Internacionais, em Nova York, e editor para assuntos latino-americanos da Foreign Affairs Magazine. Fundou o Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Harvard, onde ele foi também professor. Deu aulas em Colômbia, palestras pelo Brasil e pelo mundo afora. Kenneth escreve para os jornais Folha de São Paulo, onde era colunista regular até 2015, e o Globo, onde mostra, entre outros, como vocês verão, como o nosso presente está cheio de passado e vice-versa. Muito bem-vindo, Kenneth. Obrigado. Benjamin Moser é escritor e biógrafo aclamado de Clarice Lispector, sobre quem ele falará em outro painel dessa Flip. Graduado pela Universidade de Brown, com especialização em História, ele realizou o mestrado e doutorado na Universidade de Utrecht. Ele também trabalhou na revista Foreign Affairs, em Nova York, antes de se tornar editor da Revell Press, em Londres. Por sinal, enquanto o Kenneth Maxwell era o responsável por assuntos exteriores por 15 anos e só pediu demissão quando foi impedido de responder ao agente de Kissinger, que cobrou dele a resenha sobre os documentos de Pinochet, Benjamin trabalhava no mesmo local depois da sua formação em Brown. Benjamin Moser foi colunista de New Books na Harper Magazine, tendo contribuído para a New York Review of Books na área de Visual Arts. Seu primeiro livro, uma biografia de Clarice Lispector, foi publicado em várias línguas e no Brasil com imenso sucesso. Benjamin é também o editor e coordenador das novas traduções de Clarice Lispector, que estão sendo publicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido, pela Penguin Modern Classics. Benjamin Moser, mas a culpa é deles, a biografia é extensa. Acaba de organizar uma alentada coletânea com todos os contos de Clarice Lispector e prepara para 2017 uma biografia sobre Susan Sontag. Nessa mesa, no entanto, nós vamos falar de um outro livro seu que acaba de sair, que se chama Autoimperialismo, 3 ensaios sobre o Brasil. Benjamin, muito bom você estar aqui na Flip. Obrigado. Bom, eu começo com uma pergunta para os dois. Ambos são intérpretes do país e estrangeiros de nascimento e formação. Por sinal, eu diria que boa parte dos grandes intérpretes dessa nação, ou melhor, boa parte das interpretações foram escritas por brasileiros e estrangeiros, mas sempre no exterior. Como é que cada um de vocês descobriu e elegeu o Brasil? Kenneth, você diz num ensaio que foi por meio de Marcel Camus, Black Orpheus, num ambiente totalmente tropical. Já o Benjamin, sem mencionar Clarice, eu penso que o abismo entre a arquitetura monumental de Brasília e o Vale do Amanhecer foram, de alguma maneira, bons anfitriões, não? Vamos lá, Ken. Não, primeiro eu quero agradecer para ser convite para esta maravilhosa cidade
E para ti é um grande prazer para estar aqui. Estou muito grato para isso. E vou falar em português, mas pedir um pouco de paciência se eu faço alguns erros gramáticos e tudo isso. Não sou uma pessoa como Benjamin, que é um experto nisso, mas vou tentar falar em português. Não, minha primeira imagem do Brasil realmente foi em Cambridge. Eu fui um estudante lá em St. John's College, Cambridge, 60, 61. E era um período muito curioso na Inglaterra, um período muito sem color, realmente. Um período do fim da guerra, todos nós precisamos vestir em gowns, assim, preto. E foi uma vez para o teatro, um cinema em Cambridge, que era um cinema famoso no passado, mas na época foi um cinema em decadência. Eles fizeram uma reinvenção como um cinema de arte. E foi lá para ver o filme do Orfeu Negro, do Camus. E foi um momento inacreditável na minha vida. Eu vi esta imagem de um país com sol, com música, com amor. E também interessante, com pretos, com pessoas negras. Foi interessante. Que entrou uma coisa depois, a crítica que eu fiz sobre esta coisa. Mas eu me imagino do Rio de Janeiro maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Eu acho que eu devo organizar a minha vida, que uma vez eu posso chegar lá para ver este Rio de Janeiro. Demora alguns anos, mas isso foi o meu primeiro encontro cinematográfico do Brasil. Foi há alguns anos que encontro brasileiros do osso, da realidade. Mas foi uma coisa do filme na primeira experiência brasileira. Isso. Tá. Benjamin. Bom, eu tinha estudado na Europa, no colégio. Eu voltei para os Estados Unidos e eu queria fazer um outro idioma que não fosse europeia. Aí eu fui fazer chinês. E isso demorou 2 semanas, um pouco. Eu entendi que eu não levei muito jeito para essa coisa. Mas eu queria fazer um idioma. E aí eu entrei na aula de português, mas sem nenhum vínculo com o Brasil, Portugal, nada. E eu gostei, porque foi fácil. Eu já falava francês e espanhol desde a infância. Então, eu aprendi logo e eu pude entrar no Brasil muito rapidamente, que foi um luxo que eu não poderia ter feito na China, por exemplo. E eu vim para cá e em 96, pela primeira vez, eu fiquei no Rio durante vários meses, mas eu também viajava muito, porque eu não tinha nada que fazer, eu não conhecia ninguém, eu não tinha realmente, oficialmente eu estava estudando na PUC, mas inoficialmente eu não estava fazendo nada. E aí eu fui até a Argentina, pelo sul todo, eu fui pelo Nordeste, eu fui para a Amazônia, eu fui para o Centro-Oeste, eu fui realmente conhecer o Brasil por falta de opção. E aí durante essas viagens, eu fui lendo livros brasileiros, só para conhecer. E eu li Clarice naquela época e fez o efeito que fez em muita gente adolescente. Muita gente tem esse contato com a Clarice quando você tem 15 anos, no colégio, uma coisa. Mas essas paixões adolescentes nem sempre ficam. Mas a Clarice grudou, e até hoje grudou, e deu no que deu. Bom, Benjamin, mais um pouquinho aqui. No seu novo livro, você usa o historiador Capistrano de Abreu para fazer uma leitura bem original sobre o Brasil. Então, vamos lá. Foi o Capistrano quem disse que o jaburu é a ave que mais simboliza o nosso país. Ela teria uma estatura avantajada, pernas grossas, asas bem fornidas e passa o dia de perna cruzada, enfim, numa tristeza que dá gosto. Mas o Benjamin também disse que até os anos JK, o Brasil era igual ao jaburu do Capistrano, bem deprimido.
E que você falaria então um pouquinho dessa ave e da metáfora, sobretudo para o período É muito contemporâneo. lindo isso. Eu fico feliz que você reparou nisso, porque eu adorei aquelas aspas do Capistrano, porque é citado pelo Paulo Prado no ensaio sobre a tristeza brasileira, que é o subtítulo do livro. E é uma coisa que é interessante que ele fala do Orfeu Negro, porque isso dá a imagem que a gente tinha sempre no Brasil, que era samba e felicidade, e praia e mulata e tudo isso. Enquanto quando você chega aqui, o Brasil é muito mais triste do que aparenta. E isso eu achei muito interessante, porque apesar de ser um país, para quem fala o idioma, para quem vem de fora, mas de um país, como eu descrevo no autoimperialismo, que tem muitas semelhanças do passado de escravidão e tudo isso, o Brasil é uma coisa que quanto mais você entra nele, quanto menos você fica entendendo. E eu acho que quem é daqui entende essa sensação. Então, você procura, cada vez que eu venho aqui, eu vejo uma coisa muito louca que eu não teria visto da última vez. E quando eu leio isso do Capistrano, eu acho que essa sensação da saudade, a saudade que eu estava falando com você, né, é um conceito árabe. A palavra sevda quer dizer preto, e a raiz, o negro, como sangue negro, que é a mesma raiz que tem melancolia, a mesma origem grega. E a saudade é o conceito central do fado. Mas também, e você em Lisboa, você ouve a tristeza, é muito óbvia, é muito dramática, é muito... No Rio, no samba, tudo parece muito alegre, mas se você fica reparando nas palavras, é sempre a mesma saudade, mas com um beat africano, sabe? E por isso que as coisas ficam difíceis de entender. Mas o Capistrano, eu acho que a tristeza brasileira é uma... bom, como as pessoas bipolares, né? Tem muita alegria, e eu presenciei muita dessa alegria, desse otimismo brasileiro nos últimos anos. Mas quando a estrutura da sociedade não é estável, quando as instituições são fracas, como são aqui, vem a depressão depois. E agora a gente está vivendo uma tristeza brasileira muito forte, que o Jaburu voltou e... Cruzou a perna. Ele ficou... Cruzou a perna. Cruzou, né? Kenneth, vamos continuar aqui com o Jaburu. Bom, como eu comentava antes, o presente está mesmo cheio de passado. Quando você estudou a conjuração mineira, você chamou a atenção para como os principais delatores, o Silvério dos Reis e o Basílio Malheiro do Lago, na verdade, acabaram delatando por decisões totalmente pessoais. Primeiro, eles não estavam presos, e segundo, sobretudo, eles não tinham provas. Eles simplesmente fizeram contas e acharam que saíam ganhando se delatassem. Por exemplo, tinham o perdão das suas dívidas. Mas eles também foram seletivos. Por exemplo, o João Rodrigues de Macedo, tudo isso está no livro do professor, o homem mais rico da capitania, não apareceu milagrosamente nas delações. Ou seja, eles delataram metade da capitania, a outra metade ficou de fora. Quem delata, escolhe as suas vítimas a dedo, e é possível fazer paralelos com um momento mais contemporâneo? Não, mas é problema de empreiteiros. Lá, ele foi um grande empreiteiro. Na época, foi um contratador dos impostos, que foi contratado para pessoas individuais. Ele foi um grande contratador. Foi português de origem, não foi brasileiro. A maioria das pessoas envolvidas na Inconfidência eram brasileiros, natos. Mas Rodrigo de Macedo era português, mas foi um grande dono de contratos, de entradas e de dízimos, que são as maiores fontes de renda do governo na época. Foi contratado para individuais, e ele foi um grande contratador. Mas não existe na época premiado, dilação premiado. Ele foi dono de grande casa, que agora está a Casa das Contas, em Ouro Preto.
Casa das Contas. Casa das Contas, e isso é importante, a Casa das Contas de entradas e de dízimos. E o Cláudio Manuel da Costa foi morto lá, num lugar lá em cima do cadeiras lá. E este é uma grande suspeição da morte dele, porque a morte dele aconteceu 3 dias antes da chegada dos magistrados do vice-rei. Interessante, para a Inconfidência há 2 devassas. A devassa encomendada para o vice-rei, que era um desembargador, foi o único 2 desembargadores em toda a história colonial brasileira que são desembargadores. Geralmente os vice-reis eram militares, mas ele foi desembargador. Isso é importante. E o primo dele foi governador. O Barbacena foi governador de Minas, o primo dele. E o Barbacena foi querendo, todas as coisas foi feito sem investigações judiciais. Mas o vice-rei diz, não, nós queremos fazer como a lei diz. E isso é o resultado disso, que temos uma documentação farta sobre a Inconfidência, porque esse desentendimento entre o vice-rei e o governador. Sem isso, eu acho que a Inconfidência Mineira pode desaparecer da história. Inacreditável. Mas é uma coisa engraçada destas dilações premiadas, porque é muito o Estado português mandou tribunal ambulante chamado Alçada para Rio de Janeiro, para o julgamento deles. Mas tudo foi feito antes. 3 anos antes, a rainha faz um decreto secreto que diz que todas as pessoas envolvidas na Inconfidência podem ser liberados de a pena de morte, além de uma pessoa, que era o Tiradentes. Tiradentes, a única pessoa, 3 anos antes do julgamento, foi condenado para a morte. Mas é curioso que não temos visão, não temos imagem, não temos nada de Tiradentes. Nenhum. É inacreditável. Ele vai virando uma figura religiosa, né? Exatamente, a imagem é totalmente feita no século XIX. Uma imagem de uma figura como Cristo. Mas a única referência do Tiradentes, da aparência dele, ele diz, eu não fui uma pessoa bonita para ser promovido nas militares. Ele disse, não sou uma pessoa bonita. Mas é isso. Não sabemos nada sobre a fisiologia dele. Fisionomia do Tiradentes, nada. É um herói sem face mesmo. Sim. Bom, Benjamin, você diz que os brasileiros têm a mania, ou melhor, a esperança de que a história do país pode ser negada por eles mesmos, né? Nós acreditamos, para citar aqui as suas palavras, que nós podemos escapar de nós mesmos. Como é que você pensaria essa postura diante do que nós estamos vivendo agora? Num momento, enfim, que talvez, na primeira vez na história do Brasil, corruptos e corruptores têm sido presos. Eu não sei se é realmente a primeira vez, porque tem essas levas de reações à corrupção e aos problemas políticos. Mas os corruptores também. Não, os corruptores também, isso sim. Mas eu acho que eu vi isso de uma forma muito diferente, porque os brasileiros são muito nacionalistas, de uma forma que eu vivo na Europa, nos Estados Unidos, não somos. O Machado de Assis já falou que tudo aqui veste as cores do país. Tudo aqui é verde e amarelo, tudo. E isso você ouve muito aqui, até cansar de tudo tem que ser em função de ser brasileiro ou não. Como você gosta de Elisete Cardoso sendo estrangeiro, sabe? Essas perguntas que a gente recebe como estrangeiro que a gente nem entende o porquê. Mas, então, tem um discurso muito nacionalista aqui, muito. Ao mesmo tempo, você olhando pelas cidades, que é um exemplo que eu levanto aqui, mas poderia dar outras, mas você vê um nacionalismo exagerado combinado com um desejo realmente de assassinar o país. E tem várias palavras para isso na história. Na época do Lima Barreto, era saneamento. Você tinha que sanear o Rio de Janeiro
E isso implicava realmente destruir o Rio antigo, que tinha sido a capital do Brasil durante 300 anos. O Pereira quase. Passos. Pereira Passos, mas isso foi por aí. A gente estava no Rio, tem a Rio Branco e tem a Presidente Vargas, que é da seguinte geração. Então, sempre tem essa história. Então, por isso que é interessante olhar para os monumentos que me fazem lembrar. Não sei, sabe quando tem uma pessoa que você vê que está assim, de angustiado, e você fala, tudo bem? Não, eu estou muito feliz, eu estou muito bem. E você ouve que não está falando a verdade, mas que é uma coisa... Então, o Brasil me parecia isso, que estava falando uma coisa com o corpo, com o país, a cidade, e outra coisa com as palavras. E essa contradição você vê num desejo de escapar do que era a história do Brasil, física, no caso do Rio, mas também tem esse discurso de embranquecimento, que é uma coisa muito séria, que o Skidmore, que morreu agora, fez esse livro maravilhoso, que se chama Preto no Branco, a história de querer importar sangue de fora para literalmente ficar mais branco o brasileiro. Mas isso não funciona, realmente. Tem que desenvolver uma outra maneira de olhar para o país que não negue a história do país, mas que também não celebre necessariamente, mas que entenda. Bem. Kenneth, você nunca abriu mão de uma polêmica, né? Que sempre bem pautada em fontes e dados. Certa vez o professor Kenneth afirmou que foi o Portugal que se livrou dos brasileiros, e não o Brasil que se tornou independente de Portugal. Em outro momento, para compensar a nossa moral, para nós não virarmos jaburus, ele disse que a geração dos brasileiros de 1822, por exemplo, José Bonifácio, era muito mais qualificada do que aquela que fez a independência dos Estados Unidos. Mais alguma polêmica nova que você gostaria de trazer para nós aqui hoje? Não, é verdade. Eu acho que a geração do José Bonifácio é uma geração muito importante do Luso Império, porque todos os brasileiros de certa classe foi educado em Portugal na época. E a Universidade de Coimbra foi reformado para o Marquês de Pombal. E ele quer criar uma universidade totalmente moderna, com ciências, não ciências sociais, mas história natural, que é uma coisa mais nova na época. E tem professor de física, e isso é uma currículo muito moderno para a época. E algumas... Acho que tem que aumentar o microfone aqui do Ken. Ken, se você pudesse falar um pouquinho mais alto. Tá bom. E, Obrigada. É bom, pode... E estou dizendo sobre a Universidade de Coimbra, foi muito modernizado na época. Em alguns aspectos, foi a universidade mais moderna na Europa na época. E foi feito para Pombal. E muitos jovens brasileiros foram convidados para ser lá. E eu fiz uma descrição deles como a geração de 90, do século XVIII. Quase 250 jovens brasileiros foram educados em Coimbra, nas mais avançadas ciências naturais na época. E José Bonifácio era uma pessoa que foi membro de várias academias europeias, da Academia de Suíça, da Academia de Suécia, foi educado em Paris, ele chegou em Paris em 92, né? 792, no meio da frase mais revolucionária da Revolução Francesa. Ele estava lá, e depois em Friburgo, na Alemanha. Foi uma pessoa muito na mais alto nível de iluminismo europeu na época. E por esta razão, quando ele chegou no Brasil, na 21, era um homem muito educado. Em comparação com Jefferson, por exemplo, que é uma grande figura de independência dos Estados Unidos, ele era uma pessoa que está no geralidade, intelectualidade, gentry inglês. Foi uma pessoa que não é membro de grandes academias europeias,
foi uma pessoa do campo, uma pessoa assim, totalmente diferente dos brasileiros. O problema é que o Brasil não tem capacidade de aceitar as ideias de José Bonifácio. Esse é o problema do Brasil. Aí não é já o é problema outra deles. coisa. Mas essa foi a comparação que eu tenho feito. Isso, tá? Bom, uma pergunta para os dois, mas eu vou direcionar um pouquinho diferente. Vocês dois têm uma capacidade nos seus livros de inverter conceitos, imagens bastante arraigados entre nós brasileiros. O Benjamin já começou a falar sobre isso, vou continuar. Chama atenção para o perigo da arte monumental. Você começava a falar sobre isso, uma arte monumental a serviço do Estado. Segundo o Benjamin, se a nossa retórica brasileira é anticolonialista, já os monumentos saúdam uma espécie de imperialismo interno. Um bom exemplo que ele usa é a estátua, enfim, do Brecheret, né, que alguns chamam de, lá em São Paulo, alguns chamam de empurra, empurra, outros chamam de puxa, puxa, que é a estátua no Ibirapuera. Né? Então, já vou fazer a pergunta. Já o Kenneth, vou esperar só. Já o Kenneth, num artigo que ele escreveu já faz um tempo, chamado Subversivos e Burocratas, mostra como as comemorações têm esse efeito muito curioso, que elas podem exaltar, mas podem ser muito perigosas, gerar a desmistificação. Enfim, estamos aqui quase nas Olimpíadas, né? Como é que se lida com os efeitos inesperados da história e dos registros da história? É engraçado estar aqui com as Olimpíadas, porque é exatamente a mesma coisa. Isso deu em todos os países que já tiveram as Olimpíadas. E um bom exemplo é a Grécia, que também deu no que deu. Depois disso, eles gastaram milhões e milhões para uma coisa que eles não tinham condição de manter e não tinha por que mantê-lo, porque eles não praticam esses esportes e ficaram com uma dívida enorme. Mas o monumento no Brasil tem uma característica muito interessante, porque sempre celebra a liberação do país, a independência do país, a cultura do país, mas sempre faz com artistas importados, com ideias importadas, muito... o Ipiranga, eu não falo isso no livro, eu falo um pouco do Ipiranga, mas também estão enterrados aí o rei de Portugal, que supostamente liberou o Brasil, né? É uma coisa muito... É um monumento à independência nacional, mas que é um monumento à conquista do território do Brasil. E você vê como ficou... Brasília é um bom exemplo disso. Toda a retórica é de liberação, de tomar posse do Brasil. Isso que eu chamo de autoimperialismo. Essa coisa de ficar pegando no Brasil como se fosse uma coisa a ser conquistada. Nós, um contraste que eu faço nos Estados Unidos, a gente conquistou o mesmo território que o Brasil e os Estados Unidos. Se você tirar a Alasca, é quase exatamente o mesmo tamanho, a mesma extensão. Mas essa celebração ficou irônica nos Estados Unidos, porque eu acho que foi pelo trabalho dos historiadores mostrarem que essa conquista não era tão linda como foi apresentada para os nossos pais. Por exemplo, a geração dos meus pais, isso era uma maravilha, uma coisa linda. A gente estava trazendo a civilização para os coitados no não sei onde. E essa retórica ainda existe muito nos Estados Unidos, mas é para o Iraque, ou para isso aqui. Mas é sempre um bárbaro por aí que está fora, mas que está necessitando da conquista da gente. Então, isso, no Brasil, eles conquistam os próprios brasileiros. Aqui dentro das cidades, você vê a retórica da invasão. Tem invasão de favela, os pobres invadem a praia de Copacabana, invadem fazendas, os fazendeiros invadem reservas ambientais. Então, tem sempre uma invasão que está acontecendo. As favelas são tomadas. Né? Sempre. Então, essa retórica é muito interessante, porque mostra um desejo de conquistar uma coisa que já tem, pelo menos no mapa, o Brasil não tem guerra com a Bolívia, nem com ninguém. Sou Niemeyer, que sempre pensava que o Bush ia conquistar a Amazônia, mas fora disso, eu acho que todo mundo deixou o Brasil em paz. É o próprio Brasil que fica assim invadindo, que é uma coisa muito curiosa para ver como a arte diz que somos independentes, mas são monumentos de conquistadores. Isso no Ibirapuera você vê muito, que é uma coisa de e muito masculina também. Viril. Nunca tem uma mulher aí. É interessante. Muito viril. Só Clarice, que está na Praia do Leme.
Mas Quer? Eu achei que uma coisa importante para pensar sobre o Brasil em geral, o Brasil historicamente, esses 500 anos, o Brasil é um país velho, no aspecto. É como imagem que este é um país novo, mas não é realidade, é um país com grande história. Mas a história do Brasil é muito curiosa, porque geralmente todos os momentos de mudança fundamental, que são chamadas revoluções, são, na realidade, contra-revoluções. E há uma grande capacidade do brasileiro para, uma palavra que vai mudar as coisas para as coisas ficarem na mesma. Lampedusa. E vamos ver agora se estamos numa situação assim, com um novo governo interino, composto inteiramente de homens, de mais ou menos 70 e tal anos, ou mais isso, que vai ser uma renovação, uma coisa acreditável, mas é uma coisa muito brasileira isso. Mas vamos ver se Dilma vai voltar. Isso vai ser um problema para as próximas semanas, vai ser interessante. Mas eu tenho a impressão que o Brasil está num momento muito crítico. Agora, eu acho que a crise é fundamental. E talvez seja o fim do ciclo que começa com o fim da ditadura militar e o novo regime civil está entrando esgotado em muitos aspectos. É difícil para ver onde podemos ver dentro do sistema político as novas vozes, as novas gerações que podem reformar a coisa. E tenho medo que estamos num momento de uma típica transição brasileira que está a dizer que é modernizado, mas na realidade é um atraso. Vamos ver. Mas nas próximas semanas pode ver se a crise está fundamental ou não. Mas a coisa que é sempre pensar sobre o Brasil é um país velho, como dizer, de mais de 500 anos, e um país extremamente grande, na extensão geográfica, tem vários interesses regionais que são representados na realidade de dia a dia dos brasileiros, e há algumas coisas que o governo PT, por exemplo, fez correr boas. Foi importante para lembrar isso. Nós pensamos sobre a corrupção, mas a corrupção não foi inventada para o PT, foi uma corrupção que existe há muitos anos. E vamos ver o que vai passar, mas estou um pouco preocupado com a situação. Eu tenho a impressão, não só no Brasil, é uma situação de impasse político, mas no sistema internacional que estamos enfrentando grandes problemas. Na Europa, no Brexit, nos Estados Unidos, com a desindustrialização que está baseado no apoio popular para o Trump, por exemplo, lá. E na Europa, na França, tem o Frente Nacional com Marine Le Pen, em Inglaterra, o UKIP, e também na Rússia, com a ressurgência com a China. É uma situação não só no Brasil, os problemas não são unicamente aqui no Brasil, é um problema geralmente global. Estamos num momento de transição profundo. Estamos no meio da transição, na minha opinião, e não sabemos exatamente onde está os novos rumos que vamos prosseguir. Isso é a minha opinião em geral. Da situação brasileira, que não são unicamente problemas brasileiros, são problemas mais largos para o mundo em geral. Bom, Benjamin, você diz no seu último livro que se sente muito brasileiro porque aprendeu a viver com decepções. Que forma amorosa é essa de se sentir brasileiro? é muito difícil explicar que eu não... Porque eles me colocam muitas vezes nesse tipo de coisa como uma pessoa de fora. Mas é difícil dizer que eu não sou de fora. Eu sou daqui, de certa forma. Eu não sei explicar isso, mas é uma coisa que eu sempre senti quando eu cheguei aqui sem ter nenhum vínculo
oficial com esse país, e até quando eles me pedem, eu peço a nota fiscal, e, qual CPF? Eu digo, eu não tenho, eu não sou daqui, sabe? Então, oficialmente, eu não tenho CPF, eu não tenho nada. Mas eu sempre senti, uma pessoa me disse, ultimamente nos Estados Unidos, uma embaixadora brasileira disse, o Brasil entrou em você. Eu não sei explicar, mas é verdade. Eu gostei da frase que eu utilizei aqui no prefácio, entrou e ficou, e por quê, não sei. São, como Clarice, a mesma coisa, entrou e ficou. Mas a decepção no Brasil faz parte de ser brasileiro. Eu acho que se você ficar deslumbrado pelo Brasil, você não deve ficar aqui, porque faz parte da vida brasileira essas crises e essas decepções e essas coisas que são de todas as gerações. Por isso, no livro, eu tentei tirar, porque é verdade que o que está acontecendo agora é muito grave, uma situação que ninguém vê para onde isso vai. Mas se você retirar o olhar para mais para ver a história mais ampla, você enxerga que em cada geração do Brasil sempre teve uma euforia, uma esperança que foi decepcionada. E uma coisa que eu acho que cumulativamente deixou muita dor nesse país, e eu que já tenho uma geração de Brasil, que eu estou aqui, vindo aqui muito há 20 anos, mais, então é uma geração, eu já vi o Brasil sair da crise da ditadura, eu já sofri muito por causa do real, porque eu tenho dólares, e hoje é muito bom ter dólares, mas na época eu era estudante, o Rio de Janeiro era mais caro do que Londres, e eu sofri muito. Agora eu estou recuperando esse dinheiro, mas aí Obrigada. Então você vê os anos de 2000 que o Brasil estava realmente dando no que as pessoas sempre achavam que deveria ser com todas as vantagens desse país, deveria ser um país ótimo primeiro. E agora veio a ressaca, que é uma coisa muito penosa para as pessoas que estão saindo da faculdade, que estão procurando um emprego, que estão querendo construir uma vida. Mas, não sei se é um consolo para vocês, mas é uma linha muito antiga de brasileiros decepcionados que vem antes de vocês. Eu vou só aproveitar uma pergunta da Melissa, que fez aqui. Como você entende o nosso complexo de vira-lata? É muito interessante, porque eu sou, como estrangeiro, oficialmente estrangeiro, que eu escrevo sobre o Brasil, sobre a Clarice, eu acho que eu tive muita vantagem disso, porque as pessoas ficam curiosas, como que o estrangeiro enxerga o Brasil. Isso é sempre um tema que até quando você vê os livros antigos, os brasileiros sempre colecionavam relatos de viagem, de pessoas que vieram para cá, historiadores. Mas, do outro lado, então tem muito interesse, mas, do outro lado, tem um certo ressentimento contra o estrangeiro. Eu acho que a vira-lata é um pouco engraçado, porque é o outro lado do nacionalismo. Eu acho que o brasileiro não deveria se sentir vira-lata, e também não deveria ostentar, como diz Machado de Assis, as cores do país constantemente, porque cansa, né? E nós não somos isso, não somos o que está no nosso passaporte. Ninguém é isso. E o Brasil faria bem de ver individuais e não monumentos. Então, não essas caricaturas que você vê no Ipiranga, você vê no Rio, você vê em Brasília, que são essas figuras de pedra, e de tentar ver os indivíduos que compõem essa nação e que também são basicamente as mesmas pessoas que estão em outros países. As pessoas não são tão diferentes. Nem Jaburu, nem vira-lata. Bom, Kenneth, no seu livro Mais Malandros, você afirma, eu vou citar um pouquinho, Inferno, Éden e Utopia. O Brasil, às vezes, parecia todas essas coisas. Mas esse era um Brasil de mitologia, para inglês ver. Você que escreveu, para inglês ver. Como os brasileiros e portugueses gostavam de dizer. Ele servia para esconder o verdadeiro mundo das lutas, das ocupações de terra, da miscigenação de raças e povos, do qual emergia uma nova civilização, cada vez mais independente da Europa. Como é que você definiria esse jogo parecido à questão de esconde-esconde?
do Brasil, da história do Brasil. Não, é importante para lembrar que o meu primeiro brasileiro, na realidade, que encontrou foi Sérgio Buarque de Holanda. Foi lá no escritório de Stanley Stein, em Princeton. E o Sérgio Buarque era professor visitante em Yale, tinha um amigo do Stanley Stein. E estou lembrando muito bem, porque eu aprendi, mais ou menos, aprender a falar português em Portugal, antes de chegar a Princeton. Eu encontrei com o Sérgio Buarque de Holanda e eu não conseguia compreender nada que ele disse. Foi uma experiência incrível, 2 horas para falar sobre a história brasileira, mas não conseguia compreender nada, absolutamente nada. Mas eu lembro uma coisa, que sentado na esquina, era uma jovem extremamente bonito, o Chico Buarque de Holanda. Eu tinha medo para olhar para ele, porque ele era um rapaz extremamente bonito na época. Não pode olhar para ele. Mas estes são os 2 primeiros brasileiros que encontrei. Mas eu lembro que... Começou bem, né, Kenneth? Começou. Eu acho que boa experiência. a gente Estou preparou lembrado exatamente a coisa. A gente preparou a sua entrada. Entra, mas lembro Chico, entra, as Sérgio. pessoas, isso, exatamente. Mas o Sérgio Buarque foi uma pessoa inacreditável para responder às suas perguntas. Porque eu descobri depois, eu acho que o livro dele sobre as raízes do Brasil são extremamente relevantes neste momento, para explicar um pouco a dificuldade de compreender o Brasil. Não é um país fácil para compreender, ao menos para brasileiros, mas também mais ainda para estrangeiros. É difícil para compreender o que está passando. Mas, historicamente, eu acho um país de vários momentos importantes há vários Brasis. O Brasil oficial, o Brasil de Brasília, isto que nós estamos falando sobre isso um momento atrás, mas um Brasil da favelas, um Brasil da classe média, o Brasil da classe baixa, o Brasil de Pernambuco, o Brasil de Minas. Há vários mineiros diferentes. Não um Brasil, é difícil para explicar o Brasil em total. Mas o problema de interpretação que está falando neste capítulo, que foi feito para uma coisa muito importante originalmente, uma coisa muito importante no Brasil, uma das primeiras tentativas de internet, o Nu Ponto, não sei se estou lembrando isso, foi uma tentativa na década, no fim de 90 e no começo deste século, para 3 ou 4 anos, são esta internet, e foi convidado com vários brasileiros importantes agora, Pedro Doria e várias pessoas que são famosos jornalistas agora, editoras, mas são jovens na época, e foi convidado para escrever qualquer coisa que eu quero escrever. E tem um problema maravilhoso com a internet, que pode escrever tanto e pouco sem problemas. Não foi editores, foi totalmente livre para escrever as coisas. E esta coisa foi escrita para Nu Ponto. E descobriu no Rio de Janeiro, há 3 dias atrás, que todo o arquivo do Nu Ponto foi perdido. É uma tragédia. Mas eu tenho algumas coisas que eu tenho feito para o Nu Ponto. E quando foi no Conselho de Relações Internacionais, todas as coisas que nós escreveu foi feito no arquivo lá. E eu tenho as minhas coisas lá, no arquivo do Conselho de Relações Internacionais, que foi feito para Nu Ponto. E pode olhar eles, eu descobri isso, inacreditável. Mas a pergunta foi o quê? A pergunta era sobre, a gente pode representar, é um pouco isso que você está dizendo, essa política de esconde, o Benjamin estava falando disso dos brasileiros. Também, talvez, se a gente pudesse usar uma frase do Tom Jobim, que sempre disse que o Brasil não é para principiantes, né? Que é um país que joga muito mais na lógica do e, é um país violento e um país calmo, um país inclusivo e um país exclusivo, um país generoso
e um país egoísta, então talvez um pouco por aí. Isso, sim. É verdade. Então tá bom. Então vamos à frente. Ken, Benjamin, aqui tem uma pergunta, a pessoa não colocou, não disse seu nome. Você tem falado bastante sobre Brasília, nesse livro fala um pouco sobre Brasília também. A pessoa que escreve aqui, ela chama a atenção que na mesa de ontem, as duas pessoas participantes recusaram a falar de Brasília. Enfim, talvez você não vai ter essa chance hoje, vai ter que falar um pouquinho. Olha, eu escrevi muito sobre Brasília porque, só para ficar claro, não é contra Brasília, nem um povo de lá, nada disso, mas é a ideia de Brasília que eu discuto, que vem de uma história de ataques, realmente ataques bastante violentos, contra a estrutura e o povo do Rio de Janeiro. Então, Brasília é um pouco o filho bastardo do Rio. E o povo, a elite nacional sempre tinha uma ideia de ter que fugir da costa, de ter que ir para o interior. Além de tinha muita gente no interior do Brasil. Todo Minas Gerais, por exemplo, fica no interior, São Paulo. Mas eles queriam ir para lá e fizeram de uma maneira muito gostosa para os políticos. Porque o Rio tem a característica, até física, você tem um morro e você tem um mar, e você tem todo mundo numa faixinha de terra muito pequena. Então, o Rio, para o governante, para o poderoso, o político, é muito perigoso. Você não pode, tem um limite no Rio para o poderoso, porque se brigar como o povo do Rio, o Palácio do Catete, por exemplo, os palácios da Laranjeiras, tudo isso fica bem no centro da cidade. Realmente é uma situação perigosa, e isso acontecia regularmente, as pessoas atacavam os presidentes. Então, em Brasília, você fica não tem ninguém em Brasília que possa chegar lá. Até agora, quando tiveram as manifestações pró e anti-Dilma, você viu no Eixão, e tinha centenas de milhares de pessoas que vieram para as manifestações, mas na foto você viu o Congresso e tudo isso aí, ou não, aqui, e todo o eixão enorme, e essa gente, as pessoas protestando, ficavam num pontinho assim pequeno. Então, ninguém no Planalto vai ter que prestar atenção a essa gente. Então, o Brasil, apesar de essa relação de poder e de ditadura, tinha até na estrutura das cidades um equilíbrio, porque você podia exagerar, e muitos exageraram, mas havia um momento em que o povo realmente podia tirar essas pessoas dos palácios. Em Brasília não tem, e isso foi, se você for ler o que eu cito aqui, a ideologia foi exatamente essa, foi de isolar o político do povo. E isso foi o que aconteceu em Brasília, e acontece até hoje. Eles têm as leis deles, que ninguém pode ser processado enquanto estiver deputado, e tudo isso eles podem fazer porque não tem que temer o povo. O João do Rio, eu suponho que Lima Barreto deveria ter falado isso também. O João do Rio era muito consciente dessa relação da rua com o palácio. E ele sentia que o povo do Rio, a multidão, ficava muito oprimida e ficava muito coitada, muitas vezes, mas tinha um limite. Agora a gente está vendo que realmente não tem limite ao que o político pode fazer em Brasília. E Brasília, até a palavra, virou quase palavrão, né? Porque Brasília simboliza tudo que fica isolado do povo, tudo que fica roubando, tudo que fica lá no cu do mundo. Esse simbolismo foi real, foi planejado. Então, e deu no que deu. Bom. Bom, Kenneth fez parte de uma geração de historiadores, eu chamo de historiador, que foram chamados de brasilianistas. Nós ontem conversando, esse termo carregava algo de persecutório também, né? Essa ideia de como se os historiadores, primeiro todos viravam norte-americanos, fossem, né, ingleses, o que fossem, todos viravam, e como se eles tivessem inside information, né?
No entanto, esses historiadores revolucionaram a historiografia brasileira, né? Kenneth, eu sei que você não gosta de ser chamado de brasilianista, então, para te provocar, enfim, como é se sentir um brasilianista? Não, o Benjamin pode responder a isso, porque ele foi estudante do clássico brasilianista, o Tom Skidmore, lá em Brown. Não, é uma frase que a gente não gosta. Eu não gosto porque eu não sou isso, por vários motivos. Eu não sou acadêmico, primeiro. Eu nunca tive nenhuma posição. Para mim, é uma pessoa que estuda a China ou a Arábia Saudita, você é especializado. Eu não sou especializado no Brasil. Eu sou, como eu falei, eu sou um pouco daqui. Eu gosto daqui, mas eu não tenho nenhum compromisso, nem profissional, nem de nada. Eu escrevi sobre uma pessoa brasileira, Clarice, e tenho muitos amigos e tudo aqui. Mas, segundo, é uma frase também de uma pessoa alheia. É uma pessoa que vem como esses observadores que penetravam a Amazônia com sabe, os índios nos barcos, trazendo eles com todos os chapéus. Não, é uma coisa de colonialista, essa palavra, imperialista. Eu não gosto da palavra. Não, mas a palavra anti-imperialista também, porque foi a palavra brasilianista era originalmente a descrição das várias historiadoras. Na American Historical Association tem um grupo de historiadores que interessam no Brasil, são chamados brasilianistas. E acho que na década de 70, esta imagem que os estrangeiros que vêm aqui têm acesso privilegiado aos arquivos que os brasileiros não têm. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca tenho acesso privilegiado. Geralmente os brasileiros não querem trabalhar no arquivo, eu estou lá sozinho. Alguns deles. Alguns deles. Agora, mas na época eu estou lá. E eu lembro lá no Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu fui lá para fazer pesquisas no arquivo maravilhoso lá. E foi lá um dia, estou andando, eles me dão acesso ao arquivo, porque a única pessoa que querendo olhar para a documentação. Eu estou andando e vi o diretor que está lá com seu almoço, tomando queijo quente lá no mesmo do arquivo. Ele ficou todo embaraçado que eu tenho visto ele. Depois ele disse, você pode chegar às 8 da manhã, você pode utilizar qualquer coisa, pode ver qualquer lata que você quer. E isso foi o resultado das minhas pesquisas. Mas não foi vigilância nenhuma. Mas o brasileiro, não sei, pode ter o mesmo acesso que se ele quer na época. Mas foi nenhuma brasileira fazendo pesquisa. Isso foi na década 65, 66, 67. Mas eu acho que essa imagem do brasileiro vem depois. E há algumas pessoas que são cientistas políticos, realmente, nos Estados Unidos, que têm um interesse na política brasileira, que pode ser designado como não agentes, mas com interesses do governo americano em descobrir alguma coisa sobre a política brasileira. Mas não são agentes secretos, não são espiões. Eu me imagino de Skidmore que ele foi um espião. Mas ele nunca estava um espião. Ele foi um amigo da esposa do Lincoln Gordon, que foi embaixador americano na época. Está aqui no golpe de Estado de 64, está lá na casa do Gordon, e todo mundo acha que ele foi espião, mas ele nunca foi espião. Foi contra a ditadura, foi contra a tortura. E é interessante para lembrar que os brasileiros ainda não têm reconhecimento formal de coisas que acontecem na ditadura militar. O único país na América Latina onde há nenhuma pessoa do ditadura militar ou civil era em prisão. Nenhuma. Inacreditável. Em Argentina, em Chile, em Uruguai, em Paraguai, há pessoas que são envolvidas na tortura que são em prisão. Aqui não.
Isso é uma das continuidades da história brasileira. Que quando a Revolução, estou lembrado que a 64 foi dito como Revolução Brasileira. Foi uma Revolução Brasileira. Não era. Mas na história de Lily, Golpe. isso. E o Brasil tem ainda para ver, para reconhecer as coisas que acontecem neste período. Isso é um dos problemas de silêncio na história brasileira, dos brasileiros, da sua própria história. E talvez... E isso, Por favor. posso falar uma coisa sobre isso? Eu me meti nessa... Eu acho que esse silêncio tem vários motivos, mas eu me meti nessa... Não sei se vocês se lembram da polêmica das biografias há uns anos atrás, que vários artistas brasileiros tinham querido manter a lei aqui, porque diz que você não pode falar qualquer coisa quase sobre pessoas públicas. E por isso que tem muitos silêncios até na própria historiografia do Brasil, porque as pessoas legalmente não têm direito a falar certas coisas. E isso até na legislação bloqueou. Quem que vai fazer uma biografia que a gente sabe que é um trabalho que ninguém merece? Mas é uma coisa que é muito penosa, mas se você arriscar, perder o emprego, não ver o livro publicado, ser processado, aí as pessoas fazem outra coisa. Eu acho que essa legislação, que mudou, felizmente, mas agora você vê agora que alguns deputados estão querendo ilegalizar certas formas de captar informação. Tem sempre uma maneira, então fica muito difícil, até pela estrutura judicial daqui, que tomara que mude. Eu posso dizer uma coisa sobre este problema que eu tenho com Kissinger, porque é relevante nesta discussão. Porque é inacreditável. Eu escrevi uma resenha do meu livro sobre o Pinochet, que foi um livro de documentação das atuações dos Estados Unidos durante o golpe de Estado em Santiago. E tem uma reação enorme de Kissinger. O advogado dele fez uma carta contra a minha resenha, que é uma resenha bastante equilibrada, não contra Kissinger, mas foi uma descrição do livro. Mas o Kissinger fez uma reação muito forte. E o resultado que eles não me dão o direito de resposta. Ele foi o próprio resenhador do Foreign Affairs e eles tiraram o direito de responder às cartas do advogado do Kissinger. E por esta razão eu renuncio à minha posição no Foreign Affairs e também no Conselho de Relações Internacionais. Mas é inacreditável para mim que toda a documentação sobre a atuação de Kissinger está no website do Departamento do Estado. Inacreditável. O Kissinger ainda há 90, não sei quantos anos ele tem agora, 93, coisa assim, ainda está vivo, ainda está consultado para nossos grandes candidatos para a presidência. Hillary Clinton faz uma consulta do Kissinger. Mas toda a documentação dele está lá no site do State Department. E é inacreditável, porque a atuação dele em relação ao Brasil, sabemos que é uma coisa mal, é muito mal, mas a coisa na Argentina é pior ainda. É inacreditável, lá no site do Departamento do Estado, pode descobrir que o embaixador americano em Buenos Aires, na época do golpe de Estado militar em Buenos Aires, está escrevendo 3 ou 4 vezes por dia para Kissinger, dizendo: eu tenho notícia que 5 psiquiatras judeios foram tomados na rua e temos notícias que eles julgando fora do avião. E isso, 3 ou 4 dias, vezes por dia, tem uma reportagem deste conservador republicano que era o embaixador em Buenos Aires. E Kissinger diz para o Almirante, que foi embaixador
Argentina ou nas Nações Unidas, você pode fazer tudo isso imediatamente antes do nosso Congresso volta. Não estou falando sobre o Congresso argentino, estou falando sobre o Congresso americano. E isso é totalmente claro, inacreditável, que nós ainda não enfrentamos a culpabilidade dele neste aspecto. Mas posso falar uma coisa sobre isso? Porque isso é muito interessante. A corrupção aqui, eu acho que o brasileiro tem tendência a pensar que a corrupção é uma especialidade daqui. Mas a corrupção americana é muito isso. Não é exatamente que a informação não esteja disponível, porque está. É só entrar e está aí. Mas a pergunta é sempre o que você faz com essa informação e como você constrói um sistema político e social que seja baseado em certos valores que possam... Porque o Kissinger, por exemplo, é uma pessoa muito poderosa ainda, e tem muita gente... É a pior coisa que a gente discutia hoje. A pior coisa que muita gente em Nova York e Washington acha ele maravilhoso. Até a Hillary acha um grande estadista e tudo isso. E isso, sem a impunidade, é o problema em todos os países. Então, bom, vocês mencionaram, tem perguntas vindo aqui do público sobre corrupção mesmo. Então, vou voltar ao tema para vocês dois, né? Quer dizer, diz um ditado da época da colônia que no Brasil quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, não é? Por outro lado, enfim, a questão da corrupção está na nossa agenda contemporânea. Vocês acabam de dizer que esse não é um problema nacional, mas estamos vivendo aqui os impasses, né, de uma escalada, pelo menos da percepção da corrupção. Como é que vocês dois se... Eu vejo isso exatamente como nos Estados Unidos, eu vejo exatamente a mesma coisa. E até pior do que aqui, porque tem mais para roubar. E eles fazem realmente um trabalho espetacular. A corrupção americana é uma coisa que é mais difícil enxergar, porque não é o prefeito que está roubando, sabe, uma coisa que ia para a escola. É uma corrupção massiva e sistemática. O problema agora, o problema que a gente está tendo com os populismos surgindo na Europa e nos Estados Unidos é que realmente os sistemas, os supostos porta-vozes da esquerda, de anticorrupção, de tudo isso, os Clinton, os dois, são um exemplo perfeito disso, estão implicadíssimos nisso. Então, fica muito difícil. Eles são barões. Ela vai ser presidente da República. E por quê? Porque é melhor do que o outro, que ninguém realmente pode nem contemplar a ideia dele chegar à Casa Branca. Então, a gente vota nela, mas não por amor a ela, mas porque alguém tem que ser. Infelizmente. Quer comentar? Não, mas o nível de corrupção no Brasil é inacreditável, realmente. Eu acho, ainda estou surpreendido com... Não posso olhar para o jornal. Dia a dia, há mais milhões de reais e dólares que são... Milhões e milhões de dólares que são furtados para políticas e empreiteiros. Mas há uma coisa nova no Brasil, esta atuação dos juízes federais, que está uma coisa... Até há uma pergunta do público sobre o judiciário, se vocês não veem que é um momento de ascensão e de hegemonia do judiciário no Brasil. Então, enfim, já conta. Uma coisa impressionante do juiz Moro, que tem uma capacidade de atuação nesta corrupção, mas vamos ver, porque tenho a impressão que as políticas... Estou dizendo sobre Brasília, estou lembrando, eu estava lá no Brasília no momento de votação de Tancredo Neves, está no Congresso lá, e sentado embaixo de mim, era o correspondente do New York Times, na época, Alan Ryding. E eu fico impressionado com a reação do plenário, porque o Tancredo Neves era eleito. Isso foi em janeiro de 84, eu acho, 84. E todo mundo começa a cantar o hino nacional brasileiro. Eu fico muito impressionado com isso.
E o Alan Ryding diz para mim, nada vai mudar. Vai ser a mesma coisa. A gente... E 40 anos depois, talvez está verdade, mas foi uma esperança no momento, a inesperada do morte do Tancredo Neves. Estou lembrando aquele momento de esperança. E também sobre Brasília, estou lembrando estar lá num canto totalmente vazio, além de um hotel, que este é um hotel que me lembra aqueles desenhos do século XVIII de Minas Gerais. Assim, e o baixo clero brasileiro está lá. Está lá para 3 ou 4 dias. Inacreditável. Eu sempre lembro estes baixo clero brasileiro que não me surpreendeu nada que está acontecendo agora. Porque está mesmo clero baixo lá, na época está lá agora. Isso é o problema. O problema da reforma política brasileira. É muito difícil para achar como este baixo clero pode, no fim do dia, auto-reformar. Esse é o problema do Brasil, é mais do que a arquitetura. Bom, eu digo que a arquitetura reflete isso, não é que a arquitetura inventou isso, mas a arquitetura monumental, sobretudo os grandes projetos, que são coisas que só o Estado pode pagar. Então, refletem o pensamento dos políticos e os arquitetos que se aliaram com esses políticos. Mas é coisa marxista também. Sim. Sim, é isso. Alguns, né? A gente está quase chegando ao final. Eu queria fazer uma pergunta aos dois, de um tema que parece ser caro aos dois, que é pensar um pouco nas particularidades do Brasil, o que é comum e o que é particular. Se eu não entendo mal, a especificidade racial do Brasil, seja a mestiçagem, seja o fato do Brasil ter sido o país que aboliu a escravidão, foi o último no Ocidente a abolir, ou que recebeu 40% dos africanos que saíram compulsoriamente, é um tema importante para os dois. Vocês poderiam falar sobre isso? Ken, depois o Benjamin fala. Não, tenho uma estudante na Harvard, que é uma negra brasileira de Minas Gerais, que é lá na Escola de Direito, que acha que todo o sistema brasileiro é racista, é totalmente racista. E há uma certa verdade a isso, mas é uma exageração na interpretação dele. Mas é um país multiétnico, muito racial, e ainda está, como olhamos para este governo interino, é totalmente dos homens brancos da mesma idade. E há um desafios enorme para o Brasil, para incorporar a maioria dos brasileiros nas suas vidas melhores. E isso é um grande desafio para o futuro do Brasil. Isso foi coisa que parece que o PT tem tentado de fazer. Mas agora, no retrogresso, e a corrupção e tudo isso vai atrapalhar isso, mas ainda é um grande desafio para o futuro do Brasil, eu acho. A inclusão. Essa foto... tem essa expressão, ficar bem na foto, né? E essa foto do gabinete novo, eu acho que nem eles, nem os opositores a esse governo têm noção de como isso ficou no exterior. Aquela foto repercutiu malíssimo pelo mundo inteiro, de uma forma que eu acho que até a imagem do Brasil retrocedeu por causa dessa foto 20 anos. Mas não é pela foto. Eu acho que o Brasil tem esse pensamento mágico que eu discuto um pouco nesse livro, mas faz parte do embranquecimento, mas eu não falo muito do Gilberto Freire nisso, mas eu acho que o Gilberto Freire deu uma ideologia estrutural para essa coisa de que tudo deu certo. 5 milhões de africanos, bom, está tudo ótimo, 400 anos de escravidão, agora ninguém vê cor. Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu não vejo um negro aqui, sabe? Essa coisa que é muito para nós... É uma coisa que... Tem negros. Tem. Bem-vinda, então. 2, nossa, gente, deu tudo certo. Então, esqueça. Não falei nada. Mas é uma coisa, não é para falar de culpa do país, porque o país é o que é por causa dos processos históricos, que ninguém aqui tem responsabilidade por isso. Mas a gente tem responsabilidade como intelectuais,
e como cidadãos, assim, para tentar enxergar o país e ver os erros do passado e tentar corrigi-los e não dizer que tudo deu certo porque Gilberto Freire gostava de mulatas, sabe? Isso, que ele gostava, ele escrevia isso, não estou inventando isso. Ele diz que eu, por exemplo, como muitos nordestinos gostamos. Bom, isso é uma coisa muito fácil que a herança do país, não devemos querer que o país seja diferente no passado, mas olhando para o passado bem, a gente pode fazer outras decisões no futuro para tentar remediar, de certa forma, a maneira de olharmos para o Brasil. Bom, eu tenho que... Não, eu só quero dizer uma coisa, que o Brasil pode sobreviver. Pode ser aqui, amanhã, em 10 anos, em 20 anos. E isso é uma coisa para lembrar, que o Brasil não acabou. Parece que a crise está profunda, mas o Brasil vai prosseguir e vai ser... O que é? Eu queria agradecer muito. Você também. Eu vou ser obrigada a encerrar, resolvendo. Tenho muitas perguntas aqui que eu vou encaminhar para os dois autores. Queria dizer que há outro livro do Benjamin que está saindo pelo novo selo Crítica, da editora Planeta, e que os autores vão estar autografando seus livros logo mais. Enfim, nem jaburus, nem vira-latas, nem pensamento mágico, Inconfidentes, nacionais e estrangeiros. Muito obrigada, Benjamin. Muito obrigada, Kenneth. Obrigada a vocês.